Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson e eu vou resolver as questões da terceira semana do PET de Química volume 2. O cálcio reage com o oxigênio produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier, lei da conservação das massas, e de Proust, lei das proporções constantes. Então percebam o seguinte, aqui eu tenho uma nossa reação química, equacionada. Então eu tenho cálcio mais o oxigênio produzindo cal virgem. Na primeira experiência, 40 gramas de cálcio reagem com uma quantidade desconhecida de oxigênio para produzir 56 gramas de cal virgem. Na segunda experiência, eu tenho que uma quantidade desconhecida de cálcio reage com 32 gramas de oxigênio para produzir uma quantidade desconhecida de cal virgem. Então, eu preciso descobrir esses valores aqui, x, y e z. Percebam o seguinte, a soma das massas dos reagentes, que nesse caso é cálcio e oxigênio, tem que ser igual à massa dos produtos, A gente usando a lei da conservação das massas. Tudo bem? Então, 40 mais x tem que ser igual a 56. Tudo bem? Durante uma reação química, os átomos não são destruídos nem são criados. Então, existe uma conservação das massas. A massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, ok? Então, a gente vai colocar justamente isso. A massa do cálcio, que é 40, mais a do oxigênio, que é x, que eu não sei, tem que ser igual à massa da cal virgem, que é 56 gramas, ok? Então, 40 mais x dá 56. Então, eu posso dizer que x é igual a 56 menos 40, tá? Esse 40 aqui, ele passa para o outro lado negativo. 56 menos 40, 16 gramas. Então, a gente encontrou que o valor de x é igual a 16. Então, vamos substituir lá na tabela. Para a gente perceber se a gente fez certo mesmo, a gente confere, 40 com 16 dá 56. Então, a conta está correta. Para a gente encontrar o valor de y, a gente vai ter que utilizar a lei das proporções definidas ou lei das proporções constantes. Se a gente dividir a massa de cálcio da primeira experiência pela massa de cálcio da segunda experiência, isso vai ser igual à massa de oxigênio da primeira experiência pela massa de oxigênio da segunda experiência. Isso também é igual à massa de cal virgem da primeira experiência dividido pela massa de cal virgem da segunda experiência. Ou seja, 40 dividido por y vai ser igual a 16 dividido por 32, que é igual a 56 dividido por z. Então, a gente pode encontrar o y usando essa primeira proporção aqui, a igualdade entre a primeira razão e a segunda. Como é que a gente resolve uma proporção? A gente multiplica cruzado. Então, a gente vai pegar aqui o y vezes 16 dá 16y. 40 vezes 32, 1.280. Então, 16y é igual a 1.280. Então, isso significa que o y é igual a 1.280 dividido por 16. Lembrando, o 16 estava aqui multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Então, 1.280 dividido por 16 vai dar 80 gramas. Então, o valor de y é 80 gramas. E agora, nós precisamos encontrar o valor de z. A gente tem 2 opções para encontrar o valor de z. A gente pode usar tanto a lei da conservação das massas, quanto a lei das proporções definidas. Vamos usar primeiro a lei das proporções definidas. Para a gente descobrir o valor de z, a gente vai usar essa última proporção aqui. 16 dividido por 32 é igual a 56 dividido por z.
Então, para a gente resolver a proporção, a gente faz aquela multiplicação cruzada. Então, Z vezes 16 é igual a 16Z. 32 vezes 56 dá 1792. Então, a gente pode dizer que o Z é igual a 1792 dividido por 16. 1792 dividido por 16 é igual a 112 gramas. Então, a gente tem que o valor de Z é igual a 112 gramas. Mas tem uma outra maneira da gente fazer. A gente pode usar a lei da conservação das massas. Então, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Então, a gente tem que 80 mais 32 é igual a Z. 80 mais 32 vale 112. Ou seja, o valor de Z é igual a 112 gramas. Então, a gente tem, em resumo, que o X vale 16, o Y vale 80 e o Z vale 112. Mas tem um detalhe aqui, ó. A partir do momento que a gente descobriu o valor de X, que foi 16 gramas, percebam que do primeiro para o segundo experimento, 16 para 32, a massa do oxigênio dobrou. Isso significa que a massa de cálcio também teria que dobrar. Então, sairia de 40 para 80. E o 56, a massa de cal virgem, sairia dos 56 para 112 gramas. Ok? Então, eu poderia apenas fazer essa relação bem simples. Mas a resolução que eu fiz foi usando a lei da conservação das massas e a lei das proporções definidas, porque a gente precisa aprender a usar essas duas leis.